com vocês? Boa noite. Aqui é o professor Eduardo. Vamos para mais uma aula? Vamos lá? Hoje vamos falar de verbos, tá? Uma aula básica. Vamos falar sobre o conceito de verbos, compreender algumas características e entender por que é que essa classe gramatical ela é tão importante para os estudos gramaticais, para os estudos da gramática, ok? Bom, o que são verbos? Vamos falar então do conceito. Vou ser bem objetivo. Os verbos, pessoal, primeiramente são palavras variáveis, é uma classe gramatical variável. O que significa isso? Ela apresenta mudanças, ele é bastante flexível. Na verdade, o verbo é a classe gramatical mais variável, mais flexível da nossa língua, ok? Os verbos, eles indicam ação, estado, mudança de estado e também fenômenos naturais, ok? No entanto, a maioria dos verbos, eles indicam ações. E o que são ações? São atitudes realizadas ou sofridas por um ser, por um sujeito. São atitudes praticadas, ok? Por exemplo, quando eu digo eu vou à escola, qual é a ação que eu estou realizando? A ação de ir, que é expressa através do verbo vou. Então, o verbo aí, vou ir, indica uma ação do sujeito. Então, boa parte dos verbos eles indicam ações. Para a gente não esquecer, podemos entender ações como atitudes realizadas, tá? Por um ser, até sofridas também, ok? Os verbos, pessoal, eles sempre vão estar situados em determinado tempo, porque as ações elas sempre vão acontecer em um determinado tempo. O tempo atual, que nós chamamos de presente, o tempo posterior, que nós chamamos de futuro, ou um tempo anterior ao momento agora atual, ao fato vivenciado atualmente, que nós chamamos de passado. Okay? Então os verbos eles vão estar sempre situados num tempo, passado, presente ou futuro, a qual a gente vai conversar sobre isso nas aulas posteriores. Citando, já estou aqui exercitando, vamos lá? Estou um pouquinho frio. Pessoal, ó, vamos ver aqui algumas características do verbo, ok? Primeiro, o verbo ele vai apresentar variadas funções na informação, né? Na oração, que nós vamos trabalhar isso também posteriormente. Vamos com calma. Como eu já tinha dito, é uma classe gramatical flexível, ou seja, variável. É o centro da oração, e é por isso que é importante a gente compreender bem o verbo, porque ela vai nos ajudar a entender melhor a análise sintática, já que ela é o centro da oração, ok? Através do verbo, pessoal, a gente consegue trabalhar muitas coisas dentro da estrutura da oração. A gente vai compreender, através do verbo melhor, outras classes gramaticais. A gente, através do verbo, a gente, por exemplo, pode encontrar com mais facilidade o sujeito. A gente pode classificar outros termos gramaticais como predicado, né? E é por isso que nós estamos fazendo hoje essa aula de verbos, essa revisão de verbos. Por quê? Porque nós vamos posteriormente, em breve, vamos trabalhar, nós já trabalhamos em sala de aula a classificação do sujeito, nós vamos trabalhar em breve a classificação do predicado. O predicado ele pode ser predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Quem é que vai nos ajudar? Quem é que você acha? Justamente o verbo. Vamos agora entender, para a gente nós estamos na última etapa da nossa aula, ok? Já estamos concluindo. Vamos entender então a diferença entre verbo de ação e verbo de ligação. Por quê? É importante a gente entender essa diferença, porque como eu já te falei, posteriormente vamos falar sobre a classificação do predicado e isso vai nos ajudar bastante. Gente, o verbo de ação, que é boa parte dos verbos são esses, são os verbos que indicam atitudes do ser, ok? Já o verbo de ligação, ele não indica uma atitude, tá? Ele, na verdade, ele indica um estado. Mas por que ele se chama verbo de ligação se ele indica um estado? Porque além dele indicar um estado do sujeito, ele também vai servir para ligar, ok? O sujeito justamente a esse estado, a esse nome, ok? Então, o verbo de ação
indica atitudes. O verbo de ligação ele não vai indicar atitudes do ser, mas sim estado, ok? Mas além de indicar esse estado do ser, do sujeito, ele também vai ligar o sujeito a esse outro termo. Então, pessoal, por exemplo aqui, ó, vou colocar aqui um exemplo para a gente entender. Vou colocar aqui um exemplo. Eliomar abraçou seu colega de trabalho. Na volta, né, pessoal? Todo mundo contente aí de estar voltando. Vamos com certeza, né, comemorar, não com um abraço, mas com muitos abraços. Então, percebam aqui o verbo abraçar. Esse aqui é o nosso verbo. Ele está indicando uma atitude realizada pelo sujeito Eliomar. Então aqui ó, nós temos um verbo de ação. Abraçar é um verbo de ação porque indica uma atitude. Vamos ver agora outro exemplo? Então, pessoal, vamos para mais um exemplo. Mas antes de mostrar para vocês esse exemplo, vamos trabalhar esse exemplo aqui. Ó, os verbos de ligação, esses verbos que indicam o estado do sujeito, eles são um grupo reduzido, tá? Os mais comuns, os mais usados são, ó, ser, estar, continuar, ficar, permanecer, parecer, ok? São poucos, ok? Então aí já nos ajuda também a identificá-los. Vamos ver aqui um exemplo. As crianças são curiosas. Eu tenho aqui o verbo são, tá certo? Perceba que esse verbo aqui não está indicando uma atitude, um ato praticado, realizado pela criança. Mas ele apenas está ligando o termo crianças a um outro termo, vou colocar aqui por cima, ao termo curiosas. Ok? Então, o verbo são aqui, ele não está indicando a ação das crianças, mas está indicando um estado em que as crianças se encontram. Em que estado elas se encontram? Um estado de curiosidade. Então, aqui, ó, é o estado que o verbo está indicando. Por isso, esse verbo vai ser chamado de verbo de ligação. Ok? Então, o verbo de ligação, pessoal, ele indica sempre um estado. E ele, por que ele é chamado de ligação? Porque ele vai fazer sempre a ponte entre o estado e o sujeito. Essa conexão, essa ligação. Vamos ver mais um exemplo para a gente concluir. E aí, já vou avisar vocês que eu vou deixar para vocês uma atividade, tá, de interpretação e onde também nós vamos procurar identificar os verbos no corpo textual e também vamos tentar diferenciar esses verbos em verbos de ação e verbos de ligação. Vamos para o nosso último exemplo? Ó, vou colocar aqui bem grande. O tempo continua frio. Tá bem chuvoso, né, pessoal? Então, ó, a produção aqui, pessoal, tá dizendo que tá claro. Então vou, ok, colocar com o outro peludo. Só um momentinho. Deixa eu ver esse aqui. Melhorou a produção? Ok. Eu vou ter que pagar aí metade do meu salário para minha produção. O tempo continua frio. Mas vamos lá, que eu sou um professor sério, não gosto de brincadeira. Vamos lá então, ó. Olha o verbo continua. Okay? Temos aí o verbo continuar. Perceba o seguinte, tá? Que o verbo aqui, ele não está indicando uma ação, ok? Mas ele está indicando um estado em que o tempo se encontra. E que estado é esse? Ele está frio. Esse estado aqui, ó. Ele vai ser chamado de verbo de ligação, pessoal, porque ele está fazendo uma ponte entre o primeiro ser, o termo, né, que é o ser, e o estado. Mas ele não indica uma ação, uma atitude. Por isso, verbo de ligação. Tudo bem então, pessoal? Compreenderam? Então até a próxima aula. Vai lá, se inscreva no canal, curta lá o vídeo. Eu vou deixar a atividade para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.